Lerei agora artigos da Constituição que tratam das disposições gerais do Poder Judiciário. Sim, lerei sobre composição, princípios, garantias, vedações, competências e muitas outras questões importantes inerentes ao Poder Judiciário. E nada mais oportuno, porque eu, com muita felicidade, compartilho que estou na segunda fase do processo seletivo para a magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma conquista que eu compartilho com muita alegria. Hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro, e irei amanhã para a capital, São Paulo, para fazer a prova, para me preparar para fazer as provas discursivas e as provas de sentença civil e criminal nos dias 1º e 2º de março. Então, se você também está nesta jornada para dominar o ordenamento jurídico e conquistar, realizar seus sonhos, seus projetos, assista até o fim, porque este vídeo vai ajudar muito. O conhecimento destes artigos atualizados é importante e fará a diferença no seu exercício profissional, em suas provas e concursos. Vamos lá. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1º, o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1º-A, o Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2º, o Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2º-A, o Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3º, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Inciso 4º, os Tribunais e Juízes do Trabalho. Inciso 5º, os Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 6º, os Tribunais e Juízes Militares. Inciso 7º, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e territórios. Artigo 92, parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 1º, ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Artigo 93, inciso 2º. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A linha A é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A linha B, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte
da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. A linha C, aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A linha E. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 3º. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou última entrância. Inciso 4º. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5º. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso o disposto nos artigos 37, inciso 11, e 39, parágrafo 4º. Artigo 93, inciso 6º. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7º. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 8º. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Inciso 8º-A. A remoção a pedido de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2º do caput deste artigo e no artigo 94 desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 130 de 2023. Logo, é um dispositivo relativamente recente, podendo ser cobrado com mais preferência por eventuais bancas examinadoras a avaliar-se, né, o perfil do seu concurso, do concurso.
prestado. Inciso 8º, B, letra B. A permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2º do caput deste artigo e no artigo 94 desta Constituição. Dispositivo igualmente incluído pela Emenda Constitucional número 130 de 2023. Inciso 9º. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Inciso 10. As decisões administrativas dos votos da maioria absoluta de seus membros. Artigo 93, inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mera expedição, correção e atos de mero expediente sem caráter decisório. Inciso 15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. O artigo 94 trata do 5º constitucional. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Observem que, aqui no parágrafo único, há uma informação contraintuitiva. Tratando-se de poder judiciário, poderíamos pensar que
Quem escolheria seria o Poder Judiciário. Contudo, não. A lista tríplice formada será enviada ao Poder Executivo e será o Poder Executivo quem escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1º, vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, neste período probatório, de deliberação do tribunal, a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Inciso 3º, irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, incisos 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Artigo 95, parágrafo único. Aos juízes é vedado, inciso 1º, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2º, receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Inciso 3º, dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4º, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5º, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente. Inciso 1º, aos tribunais. A linha A, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. A linha C, prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. A linha D, propor a criação de novas varas judiciárias. A linha E, prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. A linha F, conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Artigo 96, inciso 2º. O Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, lembrando que estamos falando aqui de competências. Então, compete
ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a linha A alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a linha B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. A linha C, a criação ou extinção dos tribunais inferiores. A linha D, a alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso 3º. Aos tribunais de justiça compete julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Parágrafo único. Nos tribunais de justiça compostos de mais de 170 desembargadores em efetivo exercício, a eleição para os cargos diretivos, de que trata a linha A do inciso 1º do caput deste artigo, será realizada entre os membros do Tribunal Pleno, por maioria absoluta e por voto direto e secreto, para um mandato de 2 anos, vedada mais de uma recondução sucessiva, incluído pela emenda constitucional número 134 de 2024, sendo um dispositivo relativamente recente, incluído a Constituição Federal. Convém destacar, treinar e revisar, pois dependendo do perfil do seu concurso, pode ser cobrado. Prossigamos. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão, inciso 1º, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 1º grau. Inciso 2º. Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1º. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, inciso 1º, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2º, no âmbito dos estados e no do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Artigo 99, parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Concluí a leitura proposta. Este vídeo faz parte de uma série de leituras dos principais artigos da Constituição Federal. Meu objetivo principal é manter meu conhecimento jurídico atualizado. Manter-me atualizada é um imenso desafio, mas, igualmente, considero um dever como estudiosa e profissional do direito. Penso que a excelência no exercício profissional, em provas acadêmicas, em processos seletivos, será consequência da minha disciplina, constância e perseverança nos meus estudos. E é tão bom perceber que isto é uma verdade, uma vez que consegui a habilitação, passando da primeira fase para a segunda fase do processo seletivo para a magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu estou imensamente feliz e compartilho isso, porque é uma conquista, é significativo. Muitas vezes leio aqui com a voz pastosa, arrastada. Percebi que troquei algumas palavrinhas, mas isso é bom para você se manter atento à sua leitura. Então, eu estou até emocionada por isso, porque já preparei passagem, local para ficar, e material de estudo, vademecum, material doutrinário. É uma correria, gente, é uma correria. E tento pensar que é possível. Tenho feito o melhor que posso. Tenho focado no que eu tenho feito. E é maravilhoso. Tenho consciência dos desafios inerentes nesta jornada do direito. E é por isso que eu compartilho este momento aqui, neste canal, como uma forma de registro e tomar estímulo. Se você está um pouco desestimulado, desestimulada, cansou nesta jornada, anime-se, ânimo, vamos juntos. O objetivo deste canal é esse: simplificar o aprendizado e domínio do direito. Chegaremos lá. Eu comecei aqui com o que eu penso deve ser feito, a leitura do texto jurídico. É preciso ler.
Eu faço uma leitura ativa, enfatizo palavras e termos estratégicos, porque isso eu percebo, potencializa a fixação do meu conhecimento. Mas isso é só um começo. Se você compreende o propósito do canal, peço que você se inscreva, interaja, compartilhe com alguém que também precisa de um estímulo ou luz nos estudos, pois em breve haverá muitos projetos desafiadores, úteis por aqui, que eu tive que adiar em razão de uma bateria de provas que farei. Dia 1º e 2º farei as provas discursivas, sentença civil e criminal, lá em São Paulo, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois, farei a prova objetiva para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em seguida, prova objetiva para o Tribunal de Justiça de Goiás e volto para fazer a prova no Rio de Janeiro para o TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, alguns projetos ficarão no forno e serão aperfeiçoados, na verdade. Tiveram de ser adiados, porque quero cada vez mais apresentar aqui um material de qualidade e de excelência, e em razão desta minha necessidade de estudar, focar em algumas coisas, precisei adiar os projetos. Mas fica aqui essa boa notícia, essa notícia esperançosa, de que tenho conquistado, as experiências têm sido exitosas e as sementes começam a germinar e dar frutos. Vamos para a próxima leitura? Até breve!